e para o nosso ponto de partida, para entendermos a doutrina do pecado ou a doutrina da depravação total. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do verso número 5 do capítulo 6 de Gênesis. Acompanhe com atenção, com reverência, o que diz a palavra de Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Senhor Deus, nos abençoa, nos dá clareza, nos faz receptivos à Tua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, me permitam fazer uma introdução histórica ao que vamos estudar, para ficar assim mais claro aos irmãos. Na Holanda do século XVII, mais precisamente nos anos 1618 e 1619, um sínodo nacional das igrejas reformadas foi convocado, chamado Sínodo de Dort. Esse sínodo foi convocado por causa de uma séria controvérsia doutrinária causada pelo arminianismo. E você me pergunta de onde vem essa expressão? Vem de Jacob Arminius, um importante professor de teologia numa universidade holandesa, que acabou divergindo da teologia reformada em pontos cruciais, principalmente quanto à predestinação. Só que esse homem morreu em 1610, e então seus seguidores produziram um documento chamado de Remonstrância, que continha em 5 artigos de fé a sua compreensão da salvação, resumiam a sua compreensão da salvação. E aí você me pergunta o que esses artigos comunicavam em sua essência. Um pastor diz: no âmago da posição arminiana reside a insistência, perceba, que a soberania divina precisa de algum modo ser acomodada à capacidade humana. Nesses 5 artigos deste documento, irmãos, os remonstrantes ou os arminianos insistiam que a soberania da graça de Deus precisa ser limitada pela liberdade de escolha do homem. Dessa forma, a eficácia de toda a salvação de Deus dependia também da cooperação do pecador e da sua contribuição para o processo de salvação. E é a partir daí que surgiram os 5 pontos do arminianismo: depravação parcial, eleição condicionada à fé prevista ou eleição condicional, expiação universal, graça irresistível e a possibilidade de um crente perder a sua salvação. Esse documento foi entregue ao Estado da Holanda e eles solicitaram uma revisão completa das confissões das igrejas reformadas. Em resposta a isso, o sínodo se reuniu e durante 7 meses eles discutiram o documento, refutaram e firmaram a doutrina reformada da salvação num documento chamado Os Cânones de Dort. É assim, ou é daí, irmãos, deste documento, que surgiram o que conhecemos como 5 pontos do calvinismo, em resposta aos 5 pontos arminianos. É claro que, conforme nós conhecemos, ficou bem popularmente conhecido a partir de um acróstico chamado TULIP em inglês, que significa depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Veja, irmãos, esse acróstico não reflete perfeitamente a ordem do documento, como estão as coisas lá. E a escolha dos termos talvez não seja a melhor, mas eles servem ao propósito de sintetizar com clareza o que nós entendemos a respeito da doutrina da salvação. E você me pergunta qual é o âmago, João, do ensino calvinista ou reformado da salvação? E a resposta: cada aspecto da salvação é obra absolutamente da graça do Deus totalmente soberano. Na nossa doutrina da salvação, irmãos, quem recebe toda a glória pela salvação dos pecadores é Deus e não o homem. Todos os holofotes estão voltados para a graça soberana e invencível de Deus, que salva de fato pecadores, que assegura a salvação. Só que uma expressão ainda melhor para definir o assunto que vamos estudar do que 5 pontos do calvinismo é as doutrinas da graça. As doutrinas da graça. Porque no fim das contas, irmãos, é isto que o verdadeiro evangelho é. Um evangelho da graça soberana. Uma graça que salva de fato.
E à medida que prosseguimos neste assunto, se você tem algum tipo de resistência ou de preconceito a isso, você vai perceber que essas doutrinas não foram inventadas pela mente de João Calvino. E elas também não são uma invenção do pensamento de qualquer teólogo que surgiu durante a Reforma Protestante. Elas estão na Escritura, irmãos. Elas estão no Antigo Testamento. Foram ensinadas por Moisés e pelos salmistas. Essas verdades foram ensinadas por Jesus e nas cartas do apóstolo Paulo. É o que tem sido confessado na Igreja do Senhor ao longo dos séculos, desde os pais da Igreja, Agostinho, até os puritanos do século XVII e assim por diante. A minha intenção, meus irmãos, através desta série, é colocar toda a nossa atenção no grande e glorioso Deus do Evangelho, no Deus da graça, cuja soberania e a misericórdia, ouça bem, a soberania e a misericórdia de Deus são a causa primária e principal para a nossa salvação. Eu pretendo apresentar este assunto de forma profunda, pastoral e devocional, porque este é um assunto que não pode ficar apenas no campo das ideias, ele precisa descer para o nosso coração e precisa nos levar a amar a Deus e a nos assegurar da nossa salvação. E na noite de hoje, irmãos, eu quero iniciar com a primeira pétala da tulipe, ou a primeira dentre as doutrinas da graça, que é a doutrina da depravação total. E eu sei que essa expressão não soa bem aos ouvidos. Isso me lembra uma experiência que eu tive enquanto ainda morava com minha mãe. Meu irmão tinha um hábito engraçado de sempre imitar pregadores na frente das pessoas. E ele sempre reproduzia o que aprendia comigo. E certa vez eu lhe disse o seguinte: Pedro, eu acho que você precisa pregar o evangelho para a nossa avó. E ele foi, irmãos. Só que talvez a sua abordagem não tenha sido a melhor de todas. Ele se virou para ela com convicção, apontou e disse, isso ele devia ter uns 10 anos, ele disse: vó, você é uma pecadora depravada. No mesmo instante, irmãos, ela retrucou, apontando para ele e disse: menino, indignada, depravada é você. E eu entendo, irmãos, é compreensível, porque nenhum de nós quer ser chamado ou conhecido dessa forma. Ninguém gosta de ouvir que é depravado. Mas é isso que eu disse, às vezes a terminologia atrapalha um pouco. O que nós queremos dizer com depravação total não é, preste atenção, que nós somos ou o pecador é tão mau quanto poderia ser. Nós também não queremos dizer que o pecador é incapaz de qualquer manifestação ou vestígio de bondade ou virtude. Mas o que é que quer dizer isso, João, então? Preste atenção, depravação total significa que depois da queda, o pecado afetou a pessoa como um todo. Nos afetou completamente, até o âmago do nosso ser. E uma vez que a corrupção do pecado alcançou o homem por inteiro, ele é totalmente incapaz de amar a Deus e de escolher a salvação por conta própria. Esse é o ensino. Mas vamos percorrer a Escritura, irmãos. Precisamos nos perguntar o que a Bíblia, não a opinião de pessoas, o que a Bíblia nos ensina sobre a depravação total. Vamos passar por alguns textos bíblicos que comprovam esse ensino. E eu quero, em primeiro lugar, dizer que depravação total significa culpa e morte total. Agora abra sua Bíblia comigo, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo de número 12. Capítulo 5, verso de número 12. Capítulo 5, versículo número 12, depravação total significa culpa e morte total. Diz assim o apóstolo Paulo: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É preciso reforçar, irmãos, que até este ponto da Epístola aos Romanos, Paulo já apresentou um quadro universal de culpa e perdição. Tanto os judeus como os gentios estão perdidos. Mas ele também apresentou qual é a esperança do mundo, que é a graça de Deus e a justificação que há em Cristo para todo o que crê.
Quando ele lança um portanto aqui, sua intenção é lançar ainda mais luz sobre o assunto que ele já tem desenvolvido. Mais especificamente, ele vai responder uma pergunta: como chegamos a esse estado de pecado e de miséria? Ou melhor, onde foi que isso tudo começou? E aí ele entra ao longo de toda a sessão com a intenção de responder essa pergunta. Mas só o versículo 12 serve aos nossos propósitos na noite de hoje. Ele diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Sobre quem Paulo está falando, irmãos? É óbvio que é sobre Adão. É óbvio. Embora ele não mencione explicitamente, é o que fica claro ao longo de todo o argumento aqui do capítulo 5 de Romanos. Ele está se referindo ao capítulo 3 de Gênesis, quando no Éden, Adão desobedeceu a ordem de Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se a desobediência de Adão, na verdade, foi a porta de entrada para o pecado foi a porta de entrada para a morte, porque ele diz, acompanha comigo, verso número 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ou seja, nós só podemos entender isso também à luz do que aconteceu no jardim. Você se lembra qual foi a penalidade que Deus instituiu caso Adão falhasse em cumprir as prescrições que lhe havia dado? Ele disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Dessa forma, meus irmãos, nossos primeiros pais foram punidos com morte tanto física como espiritual, que representa a perda da comunhão e do vínculo com Deus. Infelizmente, no entanto, essa punição, irmãos, não ficou restrita apenas a eles. Ela se estendeu e alcança todas as pessoas, sem exceção, porque o texto diz: assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O argumento de Paulo é: o pecado de Adão foi imputado, foi transferido para a conta de toda a raça humana também. Você me pergunta, mas como, João? Como o pecado de um homem pode penalizar a humanidade inteira? E me permita fazer uso do que a confissão de fé diz sobre isso. Ela diz o seguinte: sendo eles o tronco da humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Então imagine, na condição de nosso cabeça federal, de representante da raça humana toda, as ações de Adão no jardim não só arruinaram sua própria vida, mas arruinaram a vida de todos os seus descendentes. É isso, irmãos, que nós chamamos de pecado original. Você talvez já tenha ouvido essa expressão. Por causa de seu pecado e depois da queda, uma vez que nós estamos todos unidos a Adão, todos herdamos a culpa do pecado. E todos herdamos uma natureza manchada e corrompida pelo pecado. Nós vamos ouvir mais sobre isso nos pontos seguintes. Mas aí o artigo 1º dos cânones de Dort, que é o documento que eu falei para vocês, ele resume a questão da seguinte forma. Ele diz: como todos os homens pecaram em Adão, estão debaixo da maldição e merecem a morte eterna. Assim como toda a casa é afetada pelas más decisões de um pai, nós descobrimos a partir da palavra de Deus que Adão arruinou todos os seus filhos e compartilhou com eles o pecado e sua morte, tanto física como espiritual. Então, irmãos, em primeiro, depravação total significa que nós herdamos dos nossos primeiros pais culpa, corrupção e morte. Segundo, o que ensina a doutrina da depravação total? Depravação total significa escravidão total. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora no capítulo 2 do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2.
Efésios capítulo número 2, do verso 1 ao verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Como fez escrevendo aos Romanos, Paulo aqui em Efésios também reproduz o ensino da queda e dos seus efeitos sobre a vida dos pecadores, especialmente a morte. A NVI traduz o versículo 1 da seguinte forma: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Antes da sua conversão, porque os leitores eram crentes, Paulo está dizendo, olha, vocês estavam mortos espiritualmente em decorrência da queda, como todas as outras pessoas do mundo, vocês estavam mortas espiritualmente. E é curioso, irmãos, porque essa descrição de Paulo, ela se parece muito com a de um zumbi, você não acha? O que é um zumbi? É uma pessoa que está morta, mas que ao mesmo tempo está viva. É uma pessoa que anda, que permanece de pé. Mas para piorar, irmãos, esse cadáver humano que fica em pé e anda, ele está em estado de putrefação, está necrosando. É claro que os zumbis da vida real, eles não são tão assustadores quanto os dos filmes e seriados. Mas nós temos um ponto aqui, irmãos, em comum. Veja, essa descrição serve para a natureza humana em sua condição perdida. Porque por causa do pecado, o texto diz, o homem está morto espiritualmente. Isso significa que o homem está morto para as coisas de Deus, mas ele está muito vivo para a maldade, para fazer o que não está de acordo com a palavra de Deus. Embora seja totalmente indiferente, incapaz de se aproximar de Deus e de reagir positivamente à revelação de Deus, o homem é naturalmente inclinado para o mal e para o pecado. E a partir daqui, irmãos, Paulo começa a contar em mais detalhes o que significa estar morto em delitos e pecados de forma mais prática. E aí nós descobrimos que significa estar em completo estado de escravidão. Ele não usa esse termo aqui, você não vai encontrar nesses versos iniciais o termo escravidão, mas é completamente razoável nós pensarmos nesse termo. E talvez você já tenha ouvido que existe um pensamento tradicional dentro da igreja que diz que os maiores inimigos do cristão são o mundo, o diabo e a carne. E para nossa surpresa, irmãos, são exatamente estes os três inimigos sobre os quais Paulo fala aqui. Veja, primeiro, os pecadores são escravos do mundo. Ele diz, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. O termo mundo geralmente é usado no Novo Testamento para descrever o sistema de valores da humanidade, que não segue a Deus. É a cultura caída dos homens, irmãos. Enquanto estavam mortos espiritualmente, Paulo diz, os leitores aqui, os Efésios, eles pensavam como o mundo, eles falavam como o mundo, agiam como o mundo. Eles viviam em harmonia e sentiam-se satisfeitos vivendo nele. Eles estavam, portanto, escravizados e aprisionados na imoralidade, na idolatria, na carnalidade, vivendo a vida imoral deste mundo pecaminoso. Mas não só isso, eles eram também escravos do diabo, diz o texto, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você sabe que príncipe da potestade do ar é uma referência a Satanás. E que ele é retratado aqui como uma espécie de comandante dos espíritos demoníacos que atuam no ar, que é uma referência à atmosfera, ao mundo em que nós vivemos. E você me pergunta como ele atua de fato. Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, ele disse
que o Deus desta era, Satanás, ele cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você se lembra da parábola do semeador? O que é que Satanás faz? Ele impede que a semente lançada no solo do coração germine e gere frutos. Ele envia a operação do erro e do engano, irmãos, para manter pecadores sob a influência do mundo e sob a sua própria influência. Ele deseja manter o controle sobre os filhos da desobediência. É como Paulo retrata toda a humanidade. Como os nossos pais foram desobedientes no Éden, eles geraram filhos que amam e vivem na desobediência também. E por fim, Paulo trata da escravidão à carne. Ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Carne aqui é uma referência à natureza pecaminosa. Sem Deus, toda pessoa, irmãos, vive para satisfazer as inclinações pecaminosas de seu próprio coração. Esse é um estado de completa escravidão. Por isso Jesus disse, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o resultado disso tudo, Paulo diz, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A pior coisa a respeito dessa condição de pecado, irmãos, é que ela transforma o pecador em um objeto da ira de Deus. Não é o que as pessoas costumam pensar, não é? Basta olhar para as traseiras dos automóveis. Basta olhar para o que as pessoas publicam em suas redes sociais. As pessoas pensam ser possível ser filha de Deus fora de Cristo, quando o texto diz, fora do Senhor. A humanidade não é filha de Deus, irmãos. Ninguém é. Todos são filhos de sua ira. Todos são objetos do desprazer de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Vimos, primeiro, que a depravação total significa culpa e morte total. Em segundo, escravidão total. E, por fim, depravação total significa indisposição total. Eu quero agora que você volte comigo para a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3. A partir do versículo 10, Romanos, capítulo 3, a partir do verso de número 10. Do 10 ao 12 somente. Diz assim, Romanos capítulo 3, do verso 10 ao verso 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o versículo 18 também. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Quando trata a doutrina do pecado aqui, irmãos, do verso 10 ao verso 18, Paulo faz uma série de citações extraídas do Antigo Testamento. Nós temos aqui citações extraídas do livro dos Salmos, do livro de Eclesiastes e até mesmo do profeta Isaías. E elas são usadas para descrever o estado da raça humana em pecado. E eu quero chamar a sua atenção para quantas vezes o termo não se repete nesses breves versículos. Não, não, não. Qual é a intenção de Paulo com tal ênfase? É destacar, irmãos, o completo estado de indisposição, de incapacidade dos homens de buscar a Deus e a sua salvação. Perceba como ele começa. Ele diz, não há justo nenhum sequer. Essa é uma declaração sobre o estado moral da raça humana. Ele está dizendo, nem judeus, nem gentios, nem qualquer um pode ser inocente aos olhos de Deus. Tem justiça para permanecer firme diante dele. Estão todos debaixo do juízo do Senhor, sem exceção. E ele acrescenta, não há quem entenda. O problema aqui não é conhecimento humano, irmãos. O problema aqui é a ausência total de conhecimento espiritual. Afinal, Paulo disse aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, capítulo 2, verso 14, na verdade, em 1 Coríntios ele disse, quem não tem o Espírito
não pode aceitar as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Além de resistente, irmãos, o pecador, ele é totalmente incapaz de entender e receber as verdades do Evangelho de bom grado. O pecado e a ira de Deus são doutrinas que lhe parecem loucura. A cruz de Jesus Cristo e o arrependimento são um completo absurdo, porque ele não tem capacidade de aceitar, de se submeter à revelação de Deus. Ele despreza o conhecimento de Deus, ele é incapaz de reter. Mas as coisas pioram. Não há quem busque a Deus. Há pessoas que dizem o seguinte: você está vendo o fenômeno das religiões? Quantas religiões existem no mundo, né? Milhares. Contáveis religiões. Basta você ir ali, Índia, Ásia, e você encontra incontáveis religiões desconhecidas. E as pessoas dizem: veja, o homem está sim buscando a Deus, só não procura no lugar certo. Só que Paulo diz, irmãos, que na verdade os homens estão fugindo de Deus. Os homens estão evitando a Deus. Ninguém busca a Deus de bom grado. Capítulo 8 de Romanos afirma, Paulo diz que a mentalidade da carne, ou sua disposição, é inimiga de Deus, porque ela não pode se submeter à lei de Deus, não deseja fazê-lo, nem é capaz. O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, ele concorda com o que lemos no início em Gênesis. Ele diz: o coração do homem é desesperadamente corrupto. E lembre-se, o coração é o centro do controle do nosso ser. Está manchado, mergulhado em corrupção. Dessa forma, irmãos, não há qualquer interesse ou disposição no coração humano para naturalmente ir ao encontro de Deus. Buscar a Deus, um pecador sem Cristo, sem assistência do Espírito, ele não busca a Deus porque isso é totalmente contrário à sua natureza. Eu vou lhe dar um exemplo. Você já foi no zoológico? Você já viu um leão? Você já imaginou quanto seria estranho você ver aquele leão se alimentando de folhas? Um leão herbívoro. Você já viu algum leão herbívoro na vida? Por que não é natural a gente ver um leão herbívoro, irmãos? Porque leões são carnívoros. Porque ser herbívoro é contrariar sua natureza. Ele não vai viver em oposição à sua natureza. É a mesma coisa, irmãos, quando se trata do pecador. O pecado está na natureza do homem. Buscar a Deus é contrariar sua natureza. É ir de encontro com sua natureza. E ele termina. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Todos se desviaram. Todos se perderam do verdadeiro caminho e investiram sua vida em coisas eternamente inúteis. Decidiram viver em seus pecados. Nós decidimos. Vivem, Paulo diz, para praticar não o bem, mas o mal. Não há quem faça o bem. Aí você diz: opa, João, mas enquanto aos descrentes que nós conhecemos e que fazem boas ações? E a melhor resposta para isso é sim, a gente precisa admitir que as pessoas sem Jesus Cristo, elas são capazes de realizar pontualmente atos generosos, atos honestos e até atos heróicos. Só que quando isso acontece, irmãos, a glória deste bem não pode ser atribuída à pessoa, tem que ser atribuída a Deus. Porque qualquer vestígio de bondade que resta dentro do homem, pecador, vem de Deus, não vem dele. Vem de Deus. Porque a disposição do coração do pecador, como estamos vendo aqui, é sempre voltada para o mal e não para o bem. Por causa da sua natureza, irmãos, o homem sem Deus é incapaz de viver na prática do bem. É incapaz de viver sem pecar. E aí Paulo fecha no verso 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Para o pecador, irmãos, Deus não é um objeto de respeito. Deus não inspira reverência.
Deus não é digno de ser adorado. Para o pecador, Deus é objeto de desprezo, de escárnio, de rejeição. Não há temor de Deus diante de seus olhos. É por isso, irmãos, mais uma vez recorrendo aos cânones de Dort, eles dizem: portanto, todos os homens são concebidos em pecado e nascem como filhos da ira, incapazes de realizar qualquer bem salvífico, inclinados para o mal, mortos em pecado e escravos do pecado. Perceba aqui, sem a graça da regeneração do Espírito Santo, não desejam nem podem voltar-se para Deus, nem corrigir sua natureza depravada, nem se preparar para essa correção. E a partir daqui, irmãos, a parte boa do sermão está chegando. Tá bom? Eu não vou deixá-lo sem esperança. Mas me permita fazer 2 aplicações práticas aqui. Eu quero tirar uma implicação deste ensino, que é muito importante. A depravação total ensina que não temos livre-arbítrio. A depravação total ensina que não temos livre-arbítrio. E eu sei, irmãos, que essa é uma doutrina polêmica e é frequentemente mal compreendida. E a dificuldade geralmente é apresentada nos seguintes termos, certo? Se Deus é soberano, se Ele realiza todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, onde é que fica a liberdade humana no meio disso? Onde está o espaço para o nosso livre-arbítrio? E aí eu quero evitar uma confusão no uso dos termos. Com livre-arbítrio eu não estou dizendo que nós não temos capacidade de escolha humana e pessoal. Por exemplo, você escolheu, meu irmão, minha irmã, estar aqui na noite de hoje. Você escolheu vir com a roupa elegante que você está usando agora. Você decidiu com quem se casar. Você decidiu que carreira seguir. Você é capaz e responsável por seguir as leis do seu país ou não. Ou seja, todos nós, irmãos, sem exceção alguma, somos seres capazes e responsáveis por nossas escolhas. Ou seja, você e eu temos liberdade externa. Deus não nos força a fazer o que fazemos. Ninguém nos força a fazer o que fazemos, nem para o mal, nem para o bem. Nós somos livres neste sentido. Mas, teologicamente falando, quando usamos o termo livre-arbítrio, nós estamos nos referindo exclusivamente à capacidade do pecador voltar-se para Deus e escolher crer nele para a salvação por conta própria. É nisso que nós estamos falando. E embora nós sejamos externamente livres, como acabei de provar para vocês, nós fazemos escolhas e somos responsáveis por elas. Quando nós olhamos para o interior do homem é que encontramos um problema. A vontade ou arbítrio e vontade são sinônimos, é a mesma coisa. A vontade, irmãos, no fim das contas, ela nunca é plenamente livre, você sabia disso? Porque a vontade humana, ela é influenciada pelas nossas inclinações, pelas nossas paixões e pelo coração do homem. As decisões e escolhas externas que tomamos são determinadas pelo que está do lado de dentro do nosso coração. Irmãos, à luz de tudo o que ouvimos aqui, à luz do que ouvimos a Escritura dizer a respeito do coração do homem, eu pergunto a vocês, o que há no coração do homem sem Jesus Cristo, sem a assistência do Espírito, senão corrupção e pecado, irmãos? Depois da queda, depois que Adão pecou, nós herdamos a contaminação do pecado e, como eu insisti, nós nos tornamos incapazes de realizar qualquer bem espiritual para a salvação. Lembre-se que eu disse, o homem está morto, e eu pergunto, morto vê? Morto sente? Morto tem capacidade de fazer escolhas? Alguém morto está morto, irmãos. Ele está inapto, está inerte, está incapacitado, totalmente debilitado. Um morto não reage às coisas de Deus. Naturalmente, ele está impossibilitado de, por conta própria, escolher a Jesus. Ou mesmo se preparar para a conversão. Irmãos, nosso arbítrio não é livre. Nosso arbítrio é completamente dominado pelo nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração está mergulhado em corrupção. Se a nossa salvação, ouça bem isso, irmãos. Se a sua e a minha salvação dependesse de escolhermos a Cristo, você e eu ainda estaríamos em nossos pecados.
Se a sua salvação dependesse da sua boa vontade e da sua disposição para se achegar à cruz, meu irmão, você ainda estaria na sepultura espiritual. A vontade humana não está só enferma, alguns dizem a vontade está doente, ela precisa só de algum paliativo. Não, irmãos, a vontade humana está espiritualmente morta. O homem não precisa apenas de uma persuasão do Espírito Santo para decidir crer ou não. É como os arminianos ensinam. Os homens precisam, ou nós precisamos, ser refeitos, irmãos. Recriados, regenerados. Nós precisamos nascer de novo. O homem precisa de uma graça que não pode ser resistida e que o leve à fé e que o salve de fato. Aí você me pergunta, onde podemos encontrar isso, João? Eis a esperança e a graça desse sermão. Amém? Estava pesado, né? A graça do sermão. Em Cristo, a vida total, a liberdade total e a regeneração para o pecador. Por causa da falha do primeiro Adão, irmãos, nós fomos completamente arruinados, nós fomos mergulhados no estado de morte e condenação, mas esse não é o fim da história. No mesmo capítulo 5 de Romanos, Paulo escreveu no versículo 15, ele disse: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Irmãos, não havia nada ao nosso alcance a ser feito para reverter esse quadro. Mas o Filho de Deus morreu a nossa morte. No Calvário, ele derramou sua vida para que tivéssemos vida em abundância. Na condição de nosso substituto e redentor, ele aceitou de bom grado ser punido no lugar dos pecadores. Ele nunca cometeu pecado algum, mas no Calvário, ele recebeu o tratamento e a punição reservada aos depravados. Ele recebeu o castigo que nos pertencia, como cantamos. Ele assumiu sobre si inteira responsabilidade pelas más inclinações do nosso coração, pela nossa falta de conformidade com sua palavra e por nossa recusa insistente em crer no seu evangelho. Por tudo isso e muito mais, o justo foi esmagado pela ira do Deus Santo em favor de pecadores corrompidos e depravados, incapazes e indispostos de se achegarem a ele. Mas de sua obra e pessoa perfeitas, irmãos, como lemos, transporta vida e graça em abundância. As grandes necessidades dos pecadores são atendidas em Cristo. Nele recebemos vida de verdade, que é comunhão com Deus. E uma vez unidos a Cristo, meu irmão, minha irmã, não há nada que possa nos arrancar de seus braços, nem mesmo a morte. Para nos libertar da escravidão, você se lembra, estávamos cativos ao pecado. Ele assumiu a dívida que nos pertencia e assim nos redimiu. Não há mais condenação, não há mais amarras do pecado, do diabo, do mundo, nos tornando cativos, porque Jesus Cristo destruiu o poder que tinha sobre nós. Ele nos libertou para vivermos e servirmos a Ele. Nós somos livres e na graça poderosa dEle, nós somos regenerados, irmãos. O Espírito Santo nos refaz à semelhança de Cristo. Somente a graça soberana de Deus pode nos dar um novo coração. Uma natureza capaz de amar a Deus, de se inclinar à sua vontade e de crer nele para a salvação. Antes de crer, nós precisamos ser renovados, regenerados. Esses benefícios, meu irmão, minha irmã, estão disponíveis a todo pecador em Jesus Cristo. Cristo é capaz de reverter a nossa desesperança. Se até aqui você estava desanimado, cabisbaixo, meu irmão, para nós o quadro é irreversível, para Cristo nunca é. Os piores pecadores nas mãos dele tornam-se filhos de Deus, salvos para todo sempre. Nem mesmo a multidão dos seus e dos meus pecados, nem mesmo a impureza do nosso coração podem ser um obstáculo à poderosa obra de Cristo na nossa vida. Ele tem poder para transformar pecadores depravados, rebeldes, em filhos amados e santos de Deus, que é o que somos. Se pudesse resumir, irmãos, o ensino da depravação total é que nós somos grandes e horríveis pecadores.
mas Cristo é um grande e glorioso Salvador. Amém?